Matias Rojas coloca preço para jogar no Internacional ou qualquer outro time do futebol brasileiro. Além disso, também o Internacional basicamente bate o martelo sobre a negociação com Gustavo Cuéllar. E no vídeo de hoje também eu quero te trazer mais detalhes sobre Maurício, porque basicamente o diretor executivo de futebol do Internacional bateu o martelo sobre essa situação numa entrevista em off que ele passou para alguns jornalistas. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui do Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link do comentário fixado tem a GoldenBet Brasil. A GoldenBet Brasil é uma parceira aqui nossa do canal e é uma casa de apostas extremamente segura e brasileira. E utilizando o cupom CANALTN, tu ganha um bônus de 100% no teu primeiro depósito. Isso mesmo, então clica aqui no primeiro link do comentário fixado e começa agora mesmo a te cadastrar e começa a apostar aí já na GoldenBet Brasil. Tem jogo do Internacional nesse final de semana, tem Campeonato Brasileiro para tu poder apostar e tu utilizando o cupom CANALTN tu vai ganhar ainda 100% de bônus nesse teu primeiro depósito, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar exatamente falando sobre o Inter. Todo mundo sabe que joga, né, nesse próximo sábado às 6h30 da tarde contra a equipe do Fortaleza no Estádio Castelão. O Inter que viaja nessa sexta-feira já para Ceará, né? Vai ser uma viagem muito desgastante, até por isso o Inter está indo um dia antes e vai inclusive no começo da manhã, pós-treino que ocorre no CT Parque Gigante. Mas no vídeo de hoje eu quero te falar muito sobre esse jogo, até porque já tem muitos detalhes sobre essa partida. Eu quero te falar sobre outros assuntos do Internacional dessa semana que vem ficando muito agitada dentro do CT Parque Gigante. Já teve uma reunião secreta, já teve diversas outras coisas que aconteceram no CT, direito de imagem atrasada, essa informação que acabou vazando. Mas eu quero falar agora exatamente sobre o Maurício, tá? O Maurício, que é um jogador que segue com uma lesão no quadril, tá novamente fora desse jogo contra a equipe do Fortaleza, já não tinha sido relacionado para o jogo contra o CSA e a direção, né, a comissão técnica do Mano Menezes pretende relacionar o jogador só a partir do jogo contra o Metropolitanos da próxima terça-feira. Isso porque o Maurício ainda não está 100% e eles só querem relacionar esse jogador a partir do momento que eles voltarem a ver o Maurício numa plenitude física. Ele está com algumas dores no quadril desde o último final de semana, quando ele fez um treino no domingo, inclusive domingo de Páscoa, e nesse domingo ele acabou sentindo dores no quadril e desde aí vem com esse quadro durante toda essa semana. E como ele não está 100% ainda dessa lesão no quadril, o Inter vai poupar ele para esse jogo de sábado. Inclusive o mesmo ocorre com o Alan Patrick. Mas o que eu quero te falar sobre o Maurício é sobre o interesse do Red Bull Bragantino. Todo mundo sabe que o Red Bull Bragantino chegou a fazer uma proposta de 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos desse atleta. Como todo mundo sabe, o Inter tem apenas 50% dos direitos econômicos desse atleta. Essa proposta, de acordo com o William Thomas, não chegou na mesa do Internacional, apesar da gente saber que chegou, e ele disse que não existe nenhuma possibilidade de venda do Maurício, a não ser que chegue nos valores que o Inter quer. E quais são os valores que o Inter quer? 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, que dá na casa de 40 milhões de reais. O Maurício só sai do Internacional caso chegue uma proposta de 40 milhões de reais. Enquanto não chegar esse tipo de proposta, o Maurício vai ficar no Colorado. Inclusive a tendência é que agora, né, hoje dia 13, falta exatamente uma semana pro fechamento da janela de transferências aqui dentro do mercado nacional, e com isso a tendência é que o Maurício continue no Internacional e não seja vendido para o Bragantino. Além disso, a tendência é que o Maurício saia na metade da temporada, mas saia para um clube do futebol europeu, não para um clube de mercado nacional. Além disso, também eu quero te trazer mais informações, mas agora falando sobre chegadas, sobre muitas coisas que muitas pessoas acabam perguntando sobre essas possibilidades, que é no caso, primeiramente, do Matias Rojas e, segundamente, no caso do Gustavo Cuéllar. O caso do Gustavo Cuéllar, ele é muito simples de explicar para vocês. O Inter estava interessado no Gustavo Cuéllar, tinha um pré-acordo com esse jogador e só faltava uma liberação por parte do Al Hilal da Arábia Saudita. Porém, quando o Inter viu que não ia conseguir contratar esse jogador, o Inter acabou optando em outros nomes. E aí chegou o Gustavo Campanharo,
E aí chegou o próprio Rômulo, que é um jogador que também chega para ser uma espécie de lateral direito, ali para ser reserva do Fabrício Bustos, para ser reserva também do Mário Fernandes, mas nesse momento não existe a possibilidade do Cuéllar pintar mais no Internacional a partir da metade da temporada. Por quê? Porque se vocês forem olhar hoje o elenco do Internacional, lá no site do Inter, o plantel do Internacional, o Inter tem 9 volantes no seu elenco. Gabriel Baralhas, Johnny, Matheus Dias, Carlos de Pena, Charles Arangues, Gustavo Campanharo, Rômulo. Então é uma série de jogadores que o Inter tem nesse momento. E como o Inter tem todos esses jogadores, todos esses volantes, não faria sentido o Inter trazer um 10º volante, por mais que seja Gustavo Cuéllar. Não vale a pena. Por isso que o Inter não vai mais contratar esse jogador. A não ser, óbvio, que o Inter daqui a pouco vai vender o Johnny, aí o Johnny possa deixar o Internacional, aí daqui a pouco o Matheus Dias possa ser vendido também, aí outro jogador possa ir para outro time, isso também é uma possibilidade. Mas nesse momento, caso não saia ninguém na metade da temporada, como é a tendência, o Cuéllar não deve ser novo reforço do Internacional, e basicamente a gente bate o martelo sobre essa situação. Quanto ao Matias Rojas, que é um jogador argentino de 27 anos, e esse chegaria para ser uma reposição à saída do Maurício, mas também para jogar no lugar do Alan Patrick quando ele não possa jogar. O Matias Rojas, basicamente, ele estava tendo negociações com o Botafogo e também com o Vasco. E ele colocou um valor para vir ao futebol brasileiro. Esse valor é 27,5 milhões de reais. Isso apenas para o atleta, como ele está com passes na mão, né, ele pode assinar um pré-contrato e vir, como eu te falei, de maneira gratuita, só que essa maneira gratuita é bem entre aspas, porque tem que pagar para o atleta e não para o clube. Mas esses 27,5 milhões de reais seriam pagos ao longo do contrato, e ele quer pelo menos 3 anos de contrato. Se a gente for pelo menos pegar 4 anos de contrato, vamos pegar aqui com o Matias Rojas assim um contrato de 4 temporadas, ele querendo aí 27,5 milhões de reais durante esses 4 anos, a gente está falando aí que ele quer ganhar um salário de 750 mil reais no Internacional e algum outro time no futebol brasileiro. E além disso, ele também quer uma luvas de $1 milhão, que daí 5,2 milhões de reais, que é uma luvas de $1 milhão, né, que é basicamente a taxa de transferências para ele vir ao Internacional. Né? E essas luvas também podem serem diluídas ao longo do contrato dele. Então a gente está falando aí de um salário de 800 mil ao mês. Né? 800 mil ao mês. E aí vocês vão perguntar, vale a pena? É um meio-campista de seleção paraguaia, bem no Racing, a principal referência hoje do Racing, fez inclusive um gol de meio-campo agora no primeiro jogo da Libertadores. Acho que valeria a pena, acho que vale o investimento, ainda mais porque é um jogador que vai sair para o lugar do Maurício. Né? É um jogador que hoje é melhor que o Maurício, o Inter vai conseguir repor de uma maneira positiva, já que inclusive o Maurício será vendido daqui a pouco, inclusive por valores onde o Inter vai conseguir arrecadar um bom dinheiro, não só para conseguir ficar no verde até o final dessa temporada, mas também para melhorar a equipe. Então, inclusive, deixa aí nos comentários se tu acha que vale a pena, mas o Matias Rojas já colocou os preços dele na mesa para poder vir ao futebol brasileiro. O Inter que tem interesse sim na contratação desse jogador. Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ativa aqui o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações aqui do Internacional, um grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!